Olá, internautas, sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma TVDN aqui e hoje a gente recebe um convidado muito especial para os amantes de pôquer, para quem gosta do pôquer e também para aqueles que querem conhecer um pouco mais desse esporte. Hoje a TVDN recebe o Bruno Foster. Vou apresentar rapidamente o Bruno, que ele é nascido em Santos, mas radicado em Fortaleza há vários anos, então considera de cearense, um cearense. E simplesmente o Bruno chegou na final do Campeonato Mundial de Pôquer, a Copa do Mundo de Pôquer. Para muitos, o sonho de muitos jogadores de pôquer. A gente tem um cearense que vai estar esse ano na final, primeiro brasileiro a chegar nessa final da Copa do Mundo de Pôquer, que vai jogar em novembro em Vegas. Bruno, primeiramente, bom dia, é um prazer enorme receber você aqui. Eu queria que você descrevesse para o público que está acompanhando, para os amantes de pôquer, essa sensação de estar numa final, de estar representando o Brasil e ser o primeiro brasileiro a chegar nessa final de Copa do Mundo. Primeiro, assim, antes de qualquer coisa, eu sempre dizia que o Ceará vai conquistar o mundo, cara. Porque tem um cearense em tudo. Em todo lugar. Em todo lugar que eu vou, tudo que eu faço, sempre tem uma bandeira do Ceará ou tem um cearense, né, cara? Então, assim, brincadeiras à parte, a sensação é indescritível. É realmente, assim, a realização de um sonho pessoal. Não só do Bruno, como jogador de pôquer, mas da comunidade do pôquer do Brasil, que hoje é gigante, é enorme. Então, assim, como eu venho comentando em várias entrevistas, eu sou o cara que chegou lá, então, assim, todo mundo, quando olha assim pro Bruno, é um sonho realizado para qualquer jogador de pôquer. Você se sente representado, né? Porque até para mim, há 2, 3 anos atrás, eu ficava olhando lá os vídeos dos profissionais, dos caras chegando na mesa final da Copa do Mundo, e eu olhava, cara, eu quero chegar aí um dia, então também foi um sonho meu. Jogo pôquer há 11 anos e eu acho que eu sonho com isso há 11 anos. E nada mais, nada menos, essa final que acontece em novembro em Vegas premia para o campeão 10 milhões de dólares, ou seja, a gente pode estar falando do futuro milionário aqui ao meu lado. Bruno, queria que você contasse um pouquinho como é que começou essa sua trajetória. Você estava contando aqui para mim, veio para Fortaleza aos 7 anos de idade, então toda a sua carreira no pôquer começou no Ceará. Então conta um pouquinho pra gente como é que tudo começou. Não só minha carreira, como minha vida, cara. Até os 7 anos de idade eu lembro de muito pouca coisa, foi muito rápido. Minha vida mesmo, e eu me sinto cearense por isso. Quando eu comecei a jogar pôquer, pensei em jogar pôquer um dia, eu já estava morando no Ceará há mais de 10 anos. Então foram com os amigos, numas férias, perto da minha casa, aí um amigo meu me ensinou, chamou 2 amigos, a gente jogou com feijãozinho, como a maioria das pessoas começa. E aí ele me ensinou o básico, e desse dia em diante até hoje eu nunca parei de jogar pôquer. Então, assim, eu passei por campeonato, fui estudar, fui me inteirar dos assuntos, fui ver vídeos. Com a evolução da internet de 10 anos pra cá, ficou muito mais fácil. Então, comecei a jogar campeonato cearense, campeonato nordeste, e aí passei pro campeonato paulista, que é o campeonato mais importante pela quantidade de pessoas que jogam, e ganhei o campeonato paulista, ganhei o campeonato cearense, ganhei a Copa do Nordeste, passei pro campeonato brasileiro, fui campeão brasileiro, participei de 6 mesas finais de etapa do campeonato brasileiro, passei pro latino-americano, fiz mesa final do latino-americano, em 2011 fui a minha primeira viagem a Vegas, joguei o Campeonato Mundial, e aí eu fui bem, mas não fui tão bem como agora em 2014. E em 2012, 2013 eu não fui para Vegas porque eu tenho uma profissão em paralelo. Eu tenho uma franquia da Cor e Companhia, que é inclusive daqui de Fortaleza. Então eu tenho essas 2 linhas, que eu trabalho a Cor e Companhia e trabalho o pôquer. E em 2012, 2013 eu não fui a Vegas, esse ano eu fui novamente. E aí trouxe esse resultado para o Brasil inteiro. E assim, a gente acompanha o pôquer, né? Ainda é um torneio que ainda hoje existem coberturas de pôquer nos canais fechados, é um esporte ainda não tão distinguido, assim, das pessoas praticarem mesmo, viverem disso. Você acredita que essa sua participação em Vegas, a sua participação nessa Copa Mundial, possa abrir ainda mais esse espaço do pôquer no Brasil, Bruno? Com certeza. Olha, eu já vejo isso acontecer, já está acontecendo. E com o espaço que eu estou tendo nas mídias, da forma que eu consigo disseminar o esporte, porque assim, o pôquer foi inserido no Ministério dos Esportes como um esporte da mente, assim como dama, como xadrez. Deixou de ser um jogo. Deixou de ser um jogo clandestino. Uma casa de pôquer hoje ela funciona abertamente. Funciona normalmente. Tem alvará normal, por exemplo, pra vocês terem ideia, eu participo do Campeonato Brasileiro de Pôquer. Eu sou tributado, eu pago imposto sobre meus lucros. Então, assim, no meu imposto de renda tem lá, Bruno Foster recebeu X, pagou X de imposto, como todo cidadão comum. Essa regularização já aumenta. Já facilita para o esporte se disseminar no Brasil. E a profissionalização veio disso. Bacana. Veio dessa legalidade junto ao governo federal, ao pagamento e recebimento de impostos. Hoje o Campeonato Brasileiro é transmitido por várias emissoras.
No Brasil, na verdade, são três canais. O Campeonato Mundial também vai ser transmitido por 61 países. Vão ser mais de 12 horas de transmissão. Então, assim, hoje o poker já não tem mais aquele estigma que tinha quando eu comecei a jogar 10 anos atrás. Entendi. Então, assim, eu acredito que o que eu estou fazendo pelo esporte e o esporte em si, por ter se tornado legal, quem abriu a nossa última etapa do Campeonato Brasileiro foi o ministro dos esportes. Ele que deu o shuffle aprendido para todos os jogadores. Então, hoje, quando a gente fala de um torneio mundial, do brasileiro de pôquer, a etapa do final do ano, que é a maior de todas, que é o grande final, em São Paulo deu 2.600 jogadores. Aonde a gente conseguiria imaginar que 2.600 pessoas iam se reunir para jogar o Campeonato Brasileiro? Então, assim, isso já está grande. Então, eu acho que esse feito do esporte só vai fazer com que engrandeça mais ainda. Bacana. Falar um pouco dessa sua preparação aí. O Bruno se classificou agora em julho, né? Julho em Vegas, para essa grande final, para a mesa final, onde os 8 melhores do mundo jogam em novembro, lutando aí pelo prêmio de 10 milhões de dólares. Bruno, como é que tá essa preparação? Como é que tá essa ansiedade, querendo que chegue logo? E também tá jogando, tá praticando. O que é que o atleta faz antes do jogo? Pode chamar de atleta, né? Pode. Bacana. Como é que acontece essa preparação para essa grande mesa final em novembro? A preparação é insana, cara. Insana assim como foi para jogar o Campeonato Mundial. Pra você ter ideia, o Campeonato Mundial eu passei 40 dias em Vegas, eu joguei mais de 30 torneios. Cada torneio dura 1, 2, 3 dias com 10, 12 horas de jogo por dia. Então quando você fala que o cara tem que ter, um atleta tem que ter uma preparação, é necessário para ele estar competindo com os profissionais. Então o cara tem que ter uma alimentação regrada, o cara tem que fazer uma atividade física. Porque se ele não se preocupar com isso, depois de 8, 9 horas jogando poker, você está cansado na mesa. A mente não consegue responder. Se o físico não trabalha, a mente não funciona. Então quando você chega numa mesa de poker que você está jogando há 10 horas contra seus adversários e você está cansado, e você olha os seus adversários e eles não estão cansados, você está perdendo potencial. Então quando você chega para jogar um campeonato mundial de poker, você não pode perder potencial para nada. Você tem que estar no mínimo competindo com eles fisicamente, para mentalmente você tentar se sobressair. Porque é um esporte da mente. Mas você não pode deixar o físico falhar. Então eu me preparo fisicamente, eu tenho uma alimentação controlada, minha namorada é nutricionista, então isso ajuda bastante. Eu fujo um pouco Tô pegando no pé um pouco, né? lá em Vegas não tem jeito, você come mais, assim, eu tento sempre estar preparado fisicamente para isso. A preparação, eu tenho um técnico que eu contratei para essa mesa final, que é o Ariel Bahia, é um dos melhores jogadores de poker do Brasil, meu amigo, pessoal. E eu acabei de chegar de Barcelona, onde eu fui jogar o Campeonato Europeu, fez parte da minha preparação. Agora, esse fim de semana tem a etapa do Campeonato Brasileiro em Natal. Eu estou indo amanhã para Natal, jogo 4 dias lá, faz parte da minha preparação. Então, assim, e no começo de outubro eu vou para a Austrália, jogar o WSOP Austrália. Então, assim, todo torneio faz parte da minha preparação. Então, assim, o que faz você se preparar para o poker? Jogando. Você jogar, você estudar, você ter foco, ter determinação. O estudo, ler livros, verem vídeos. Isso é o que eu faço diariamente. Isso eu já não conto mais como parte da minha preparação, porque já é rotina. Bacana. Então, minha preparação é viajar para jogar um campeonato europeu, jogar com os melhores do mundo, que são os caras que eu jogo lá em Vegas, ir para a Austrália jogar, treinar aqui no Brasil também, no brasileiro, no BSOP. Então, minha preparação toda faz parte disso, assim, jogar e focar agora pro Campeonato Mundial. Bacana. Bruno, boa sorte. Valeu. Bruno joga em novembro, a gente já antecipa aqui o convite para que... Dia 11. Dia 11 de novembro a gente vai acompanhar o Bruno lá, um cearense aí lutando para se tornar o melhor jogador de pôquer do mundo. Então a gente vai acompanhar essa do Bruno e eu já faço convite aqui antecipado para o Bruno voltar para aqui para conversar com os nossos amigos internautas após com um bracelete aqui de ouro, conta bancada um pouco mais gorda. Enfim, boa sorte, Bruno. Forte abraço mais uma vez. Valeu, obrigado. Valeu, forte abraço, amigo internauta. Obrigado.